Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a missionária Karine Vielmo. Estamos numa série falando sobre o nosso inimigo e hoje vamos falar como ele age, como ele entra na vida das pessoas. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Quando conhecemos a verdade de Deus, ela nos abre aos nossos olhos e nós podemos compreender como o nosso inimigo age e fecharmos e impedirmos a atuação de Satanás nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a ficar comigo até o final, curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos. Amém? No primeiro vídeo da série que estamos falando sobre o nosso inimigo, falamos sobre os demônios, que eles são seres espirituais, que eles têm a sua personalidade má, que eles fazem oposição a Deus e ao homem. E o seu principal objetivo é afligir o homem, é tentar, é fazer com que o homem peque. E seu principal objetivo é enganar, é tentar o homem, é fazer com que o homem peque. E a palavra diz que o pecado é o que faz a separação entre Deus e os homens. Então é por meio disso que Satanás vai tentar o homem para que ele esteja separado da presença de Deus, separado da graça de Deus. E a palavra fala em Tiago 4, 7 e 8, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. A palavra primeiro ela fala sobre sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é conhecer a sua palavra, é praticar os seus princípios. E à medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus, em que nós colocamos em prática, o nosso espírito ele é fortalecido para enfrentar as obras do diabo nas nossas vidas e aquilo que nos cerca. Satanás, ele é limitado e ele só pode atuar, entrar na vida de uma pessoa, agir na vida dela, se ela estiver em pecado, se ela abrir uma brecha para que ele entre, ou seja, uma autorização. O que é uma brecha? Se formos falar de um muro, né, que é mais visível aos nossos olhos, um muro de pedra, ele construído, se ele abre uma pequena fenda naquele muro, ali a atuação de algo externo entrar para a parte interna, então ele já não está totalmente protegido. Há uma fenda, há uma abertura para que algo externo possa entrar. E assim são as brechas espirituais. Quando nós permitimos, né, que Satanás entre na nossa vida, é por meio do pecado, é por meio das falhas, das transgressões. Então ali há uma autorização do homem para que ele entre. Porém, na maioria das vezes, as brechas elas são sutis, elas são às vezes pequenas e a pessoa não dá muita importância para isso. Porém, olha o que a palavra fala. Em Isaías 30, 13, diz assim: por isso esta maldade vos será como brecha, que, prestes a cair, já forma a barriga num alto muro, cuja queda virá subitamente num momento. Então veja bem, às vezes se pensa que é algo tão pequeno que não pode causar um grande dano, porém a palavra fala que às vezes subitamente, inesperadamente há uma queda, ou seja, aquilo que talvez não se dá tanto valor, achando que vai causar tanto dano, a palavra fala que aquilo começa a corroer, aquilo começa a aumentar, essa ação maligna ela aumenta na vida da pessoa e uma coisa leva a outra, e quando vê a ação espiritual de Satanás
está tomando talvez aquela vida, aquela casa, aquela empresa, está se espalhando na vida da pessoa, às vezes por uma pequena brecha que foi aberta, e Satanás começa a agir. Por isso nós precisamos identificar aquilo que nas nossas vidas precisa ser corrigido, ser tratado, para que nós venhamos a fechar toda e qualquer legalidade e brecha, para que Satanás não tenha mais autorização para entrar nas nossas vidas e nos afligir. Amém? Essas portas, então, essas brechas que faz com que o inimigo atue na vida da pessoa, ela é aberta na maioria das vezes pelo próprio indivíduo, por meios de pecados de comissão ou omissão. Comissão é quando parte da pessoa, do coração dela, é um pecado que ela comete. E o pecado de omissão fala sobre um bem que podemos fazer e não fizemos. Em Gálatas 5, a partir do versículo 16, ele fala sobre obras da carne. E ele fala sobre as obras da carne, a carne que milita contra o espírito, ou seja, muitas vezes há uma luta entre aquilo que é carnal, né, da natureza do homem, da natureza má do homem, aquilo que é espiritual. E a palavra diz assim: digo, porém, andai pelo espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha como é importante conhecermos e fecharmos essas brechas. A palavra diz: não herdarão o reino de Deus. E à medida que nós fortalecemos o nosso espírito, nós podemos combater essa natureza carnal, pecaminosa do velho homem. E qual a relação entre as obras da carne e as obras demoníacas? Quando a pessoa ela se rende à tentação, ela está pecando. Ou seja, ela está abrindo a brecha para que o inimigo entre e possa agir. E um pecado de omissão, que eu vou dar um exemplo. Lá em Mateus 18, fala sobre um servo que recebeu o perdão do seu senhor, porque ele devia muito para o seu senhor. E ele recebeu o perdão, ele implorou o perdão e recebeu. Porém, quando ele saiu da presença deste seu senhor, um que devia para ele, um colega que devia para ele, então pede perdão pela dívida, e este não perdoa. Então, a palavra diz que este que não perdoou, ele é lançado para os verdugos, os atormentadores. Ou seja, se nós recebemos o perdão de Deus, como não vamos perdoar alguém que de alguma forma nos feriu, de alguma forma nos causou algum dano? Todos nós precisamos do perdão de Deus e assim nós devemos perdoar também. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra diz que Deus tem bons pensamentos, bons planos para nós. E esse renovar de mente, queridos, é através do conhecimento e do colocar em prática. É meditarmos na palavra e querermos mudar aquilo que há de errado nas nossas vidas, a nossa conduta. Aquilo que fizemos de errado, não fazer mais. Se uma mentira, se uma sonegação, enfim,
no relacionamento sexual, um dia com um, outro dia com outro. Enfim, são muitas coisas às vezes que a pessoa identifica que precisa se corrigir, mas a partir da renovação da nossa mente, do entendimento da palavra de Deus e quanto o Senhor quer nos curar, nos restaurar e quer nos levar a uma vida abundante, nós devemos sim querer vencer essas obras da carne, essas obras que abrem brecha nas nossas vidas para a atuação maligna. Por isso eu quero te convidar a meditar nesta palavra e a você orar e pedir para que o Espírito Santo ministre ao teu coração e traga a revelação se há algo na tua vida, se há algo na tua casa, na tua volta, que precisa ser ajustado. Se há brechas no teu casamento, no teu relacionamento, que precisa ser corrigido. Que você faça isso hoje, que você peça para o Senhor te capacitar, que você peça ao Senhor trazer à luz aquilo que está dando legalidade para que o inimigo haja na tua vida, na tua casa, na tua empresa. E não aceite Satanás que ele tenha ação dentro da tua casa, dentro da tua vida. Decida viver uma vida abundante que o Senhor nos fala. Essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos querer desfrutar dela e viver essa abundância de Deus. Por isso, eu gostaria de orar por você nessa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, a cada dia, Senhor, nós conhecemos mais de Ti, da Tua palavra. Senhor, sabemos que Tu tem coisas boas para nós, para a nossa casa, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável e nós queremos viver nela. Por isso, Espírito Santo, nesta hora, Pai, nós pedimos ao Senhor para que venha a ministrar ao nosso coração, trazer luz sobre nós, sobre a nossa casa, Pai. Se há alguma brecha, se há algum lugar que Satanás tem encontrado uma legalidade para entrar, Senhor, traz a luz, Pai, para que venhamos a fechar esta brecha, a corrigir este caminho mau e venhamos a viver, Senhor, em abundância de vida, que é o que Tu tens para nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, e venha nos restaurar e venha fortalecer o nosso espírito, Senhor, para combater as obras das trevas que estão agindo à nossa volta. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, ministra o nosso coração. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro por terra toda ação espiritual maligna nesta casa, nesta família, nestes filhos. E eu declaro: Satanás, pega tudo que é teu e bata em retirada deste lugar. Toda aflição maligna, todo espírito de inveja, de contenda nesta casa, eu dou uma ordem, bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Toda briga que tenha acontecido nesta casa, entre o casal, entre os filhos, toda ação maligna nesta casa, eu dou uma ordem agora, bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, cobre estas vidas, Pai, com o Teu sangue, com o Teu poder, e a luz do Senhor entre nesta casa, entre neste lar. Espírito Santo, faz morada, Senhor, em nome de Jesus. Protege, Senhor, livra de todo mal, de todo acidente, de toda aflição, em nome de Jesus. Agora, Senhor, toca com o Teu poder e a unção do Teu Espírito entre neste lar, Pai, e a paz que excede todo entendimento, Pai, guie esta família, guie esta empresa, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Toma posse e coloca em prática aquilo que o Senhor tem trazido à luz para você. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.